Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai agora então para o sexto episódio do As Melhores Partes dos Livros que eu li. E o tema desse episódio também foi escolhido por você numa enquete que eu fiz semanas atrás pelo YouTube. O primeiro título que ganhou foi Árvores e o segundo título então é esse, sobre leitura. Bom, eu acho que não haveria assim episódios suficientes para eu trazer todas as citações sobre leitura, porque é uma das coisas que eu mais amo nessa vida, então evidentemente que eu coleciono muitas citações sobre leitura. Eu sou uma apaixonada por livros, uma book lover, confesso, uma bibliófila. E na verdade até me formei em linguística, né? A faculdade que eu fiz, tanto que eu gosto da linguagem, da leitura e tudo mais. E o primeiro livro que eu trago, inclusive, foi traduzido por um dos professores que eu tive na Unicamp, o Rodolfo Hilari. Esse livro foi traduzido pelo Rodolfo Hilari e pela, eu acho que a filha dele, a Mayumi Hilari, se eu me lembro do nome da filha dele, é esse mesmo. E o livro se chama O Cérebro no Mundo Digital, os Desafios da Leitura na Nossa Era, da linguista e neurocientista Marianne Wolf. É uma cientista que se dedica principalmente à pesquisa sobre letramento e disfunções da linguagem, como por exemplo dislexia, né? Depois eu vou trazer duas citações, o episódio hoje tem apenas 3 citações, porque dá muito pano para manga. Então, o segundo livro que eu trago, e deste livro eu vou trazer 2 citações, é do queridíssimo do Alberto Mangel. Eu tive a oportunidade de vê-lo palestrar ao vivo num festival de literatura que tinha aqui em Curitiba, nem sei se tem mais. E foi muito interessante porque o Alberto Mangel, ele fez a palestra de abertura desse festival até ali na Sociedade Garibaldi. E tava um frio do cão. E eu tava sentada do lado do Luiz Henrique Pelanda, que é um jornalista e cronista aqui de Curitiba muito conhecido, né? Eu tenho resenha de pelo menos 2 livros do Luiz Henrique no meu blog. E o Alberto Mangel, ele iniciou falando que ele tinha se surpreendido de como que Curitiba tinha tantas farmácias. Que ele não entendia por que tinha tantas farmácias nessa cidade. E aí, no meio da palestra dele, ele espirrou, porque estava muito frio. Aí o Luiz Henrique virou para ele e falou o seguinte: bom, agora ele já sabe por que tem muitas farmácias. Mas esse trio, assim, Jean-Claude Carrière, Humberto Eco e o Alberto Mangel, é mais ou menos como se fosse assim, Karnal Pondé e Cortella lá fora, porque são pessoas com grande repertório, na verdade bastante erudição, todos os 3 apaixonados por livros e com muita pesquisa sobre a literatura do modo geral. E aí o livro que eu trouxe do Alberto Mangel é uma delícia de ler, se chama A Biblioteca à Noite, foi traduzido pelo Samuel Titan Jr., e publicado pela Companhia das Letras em 2006. E esse livro é fantástico porque ele fala sobre a construção de uma nova biblioteca para os livros dele, numa construção medieval no interior da França. Então ele começa a reformar esse espaço lá na França e começa a desencaixotar os livros, e ele entra em contato com livros que há muito tempo ele não via. Então ele vai contando como é que é esse reencontro, como que foi comprar esses livros, porque os 3, né, o Jean-Claude Carrière, o Humberto Eco e o Alberto Mangel também eram e são colecionadores dos 2, eu acho que só o Alberto Eco que já faleceu, de livros raros, né? Então é muito interessante. Tem outro livro fantástico também, eu vou trazer para o segundo episódio de leitura, que é Não Contem com o Fim do Livro, que é justamente do Humberto Eco junto com o Jean-Claude Carrière. Mas para começar esse episódio, eu vou trazer a citação da Marianne Wolf, porque esse livro, Cérebro no Mundo Digital, é um livro formidável, feito numa linguagem acessível, embora ela seja uma cientista, né? E não é muito fácil a gente aprender sobre linguística, não é muito fácil a gente aprender sobre neurociência, né? Muito menos. E ela alerta sobre o perigo que nós, enquanto humanidade, estamos correndo de abrirmos mão da leitura sobre né, o suporte físico do livro, do papel, e ao mesmo tempo abrindo mão da leitura de textos longos, da leitura imersiva, da leitura profunda que se faz quando a gente tem um texto longo na mão, não importa se ele está num suporte digital ou num suporte físico. Ela diz que o que nós conquistamos em termos de desenvolvimento cerebral através da leitura nesses milênios foi conquistado a duras penas, e que infelizmente o nosso cérebro ele não nasce sabendo ler. Por mais que isso tenha sido uma conquista de milênios para a humanidade, a cada ser humano que nasce,
A leitura precisa ser aprendizada para que o cérebro se emposse, né? Tome posse de fato dessas vantagens todas que um cérebro leitor traz para o nosso próprio desenvolvimento. Então ela alerta que esse tipo de leitura que se faz hoje na internet, ela chama isso de leitura espasmódica, de espasmo, né, de contração. Por quê? Porque a gente lê aqui e solta, lê aqui e solta, lê aqui e solta. Sempre textos curtos que você só passa os olhos assim. Ela diz que isso com certeza mudará a maneira como nós pensamos. E ao mesmo tempo ela diz que isso é um fator que pode ter a ver inclusive com o aumento do diagnóstico de TDAH, porque boa parte do que essa leitura super estimulada que nós temos na internet faz é aumentar o nosso circuito de compensação cerebral que tem a ver com dopamina, né? Então, assim, se você por acaso trabalha com letramento, com disfunções da linguagem, com aquisição da linguagem, ou se você simplesmente é um educador que está preocupado com o fato de que os seus alunos não leem mais, e pior do que ler, eles não sabem mais ler, ou não têm mais paciência para ler, eu recomendo que você se debruce sobre esse livro da Marianne Wolf, porque é um livro fantástico, e é um livro também que ela escreveu de uma maneira muito pessoal, apesar de ser relato de experiências e pesquisas científicas, porque ela foi trazendo as leituras que a formaram, né, quando ela era menina, para a abertura de cada capítulo. E aí, então, a citação que eu trago é a seguinte: a leitura profunda sempre tem a ver com conexão. Conectar aquilo que sabemos com aquilo que lemos com aquilo que sentimos com aquilo que pensamos, e o modo como pensamos com o modo como vivemos nossas vidas num mundo conectado. Interessantíssimo, né? Eu comecei a trabalhar com internet muito cedo. Depois eu conto essa história, é bem engraçado. Eu vi o nascimento do e-mail assim comercial num laboratório da Unicamp, junto com a minha amiga com quem eu morava numa república, que era a Kátia. E eu tenho histórias divertidíssimas assim sobre internet, porque o meu primeiro emprego aqui em Curitiba também foi num provedor de internet. Eu tinha que produzir as cartilhas para ensinar os clientes dessa empresa que provia internet a criar o seu próprio e-mail. Então eu dizia o seguinte: olha, esse símbolo, @ significa at em inglês, as coisas divertidíssimas. Mas o que eu me lembro muito é que a internet nos primórdios, eu tô falando assim, os primórdios de quando a internet se tornou comercial no Brasil, a gente tinha que ter um acesso discado, tá? Então, eu tô falando 1992, 93, 94, 95, 96, 97. Era uma internet basicamente escrita. Os sites eram textos cheios de hiperlinks. Até pelo fato da conexão ser muito difícil, não tinha vídeo, imagina. Vídeo, o primeiro vídeo que eu postei no YouTube é de 2008, mas imagine que vídeo, né? As coisas só começaram a ficar multimídia na internet com o Orkut, né? E interativas, né, também, multimídia e interativas. Fazer upload de foto ninguém fazia, porque o teu site não rodava, ele derrubava. Portanto, a gente de fato se debruçava sobre os sites com uma ansiedade, mas também com um maravilhamento diante daquilo, porque era um texto riquíssimo em conhecimentos. Me lembro que quando eu trabalhava em telecom, eu fui incumbida de montar o site dessa startup, que tinha licença da banda B de telefonia celular aqui no Sul. E aí eu era a interface com o departamento de TI e eu fui estudar usabilidade com o Jacob Nielsen. E o site dele era uma página escrita atrás da outra, só isso. E tudo que eu aprendi de usabilidade naquela época foi lendo internet. Hoje em dia, a internet ela é sobretudo visual, e isso é um alerta que a Marianne Wolf faz, porque a partir do momento em que a gente não consegue mais se dedicar a essa leitura imersiva e profunda, a gente deixa de criar repertórios internos. Pior do que repertórios internos, a gente para de conectar aquilo que está dentro da gente com aquilo que está fora e para de se abrir para aquilo que está fora. A gente se torna muito mais reativo. Então ela conta que a própria leitura espasmódica, ela faz com que a gente se torne pessoas menos empáticas. É uma mensagem muito profunda dela, por isso é que eu recomendo realmente que vocês leiam, né?
E outra coisa que eu sinto também nesses recados que a Marianne Wolf faz é que nós estamos abrindo mão muito facilmente de ter repertórios. Como eu dizia, né, aqueles três autores, o Eco, o Mangel e o Carrière, eles tinham muita erudição. E eu não estou dizendo que a gente precise ser erudito a ponto de saber grego, saber latim, conhecer todo o cânone da literatura mundial, como Harold Bloom falava, né, aqueles clássicos todos, mas o repertório era uma coisa que valeria a pena pensar se você tem ou se você não tem. E repertório se constrói com variedade, se constrói com leituras de livros profundos. A leitura profunda e longa é que constrói repertório. E é engraçado porque quando as pessoas entram no meu escritório da Casa Maia, a primeira coisa que elas se surpreendem é com a quantidade de livro que eu tenho. E de fato tem muito livro mesmo, assim, as quatro paredes são... As quatro não, eu tenho 2 paredes recheadas de livro, mas são as maiores paredes. E assim, quando elas perguntam, nossa, Maíra, mas você leu tudo isso? Eu falo assim, ó, lê tudo e eu não li. Mas eu já li muito mais livro do que tá aqui, porque eu sempre doei muito livro meu. Eu dou livros meus desde que eu fui para a faculdade, ou talvez antes disso, né? E toda vez que eu mudei de grandes interesses, né? Porque eu me interessei por linguística, depois eu fui estudar história, depois da história eu fui para moda, da moda eu fui para o marketing, do marketing eu fui para o marketing digital, do marketing digital eu fui para o yoga, aí tinha vegetarianismo no meio, eu me interessava por vários outros tipos de terapias, aí veio a aromaterapia. Então, essas bibliotecas todas, quando não me interessava mais, eu fui doando. Fora as 15 caixas de livro, que tinha muito romance que eu doei quando eu me mudei para esse escritório, porque não cabia. Então, assim, desde muito cedo eu tenho uma consciência dolorosa de que o livro custa mais do que o preço de capa dele. Porque livro ocupa espaço e espaço ocupa dinheiro. Então, mesmo que eu não tenha lido todos eles, eu tô mais ou menos que nem o Alberto Mangel. Quer ver o que ele fala? Sobre a biblioteca dele, né? Os visitantes costumam perguntar se li todos os meus livros. A minha resposta costumeira é que com certeza abri cada um deles. O fato é que uma biblioteca, seja qual for seu tamanho, não precisa ser lida por inteiro para ser útil. Todo leitor tira proveito de um sábio equilíbrio entre conhecimento e ignorância, lembrança e esquecimento. Muito bom, né? E é verdade mesmo, os livros que você não leu delatam também quem você é, né? Você comprou e não leu. Isso, acho que precisava se criar assim a psicologia das bibliotecas, né, para revelar quem as pessoas são através das suas bibliotecas. E uma coisa interessante que quem gosta de livro, acho que tem essa vivência, a gente sempre tem a impressão de que não é a gente que escolhe o livro, mas é o livro que escolhe a gente, né? E aí poderia vir a pergunta, escuta, mas será que os livros que você não lê, aqueles livros que você compra, tudo meio por impulso lá na livraria, né? Tá passando, vê um livro, fala, vou comprar. Gosta do título, gosta da capa e compra sem nem saber do que se trata, né? E aí, como você comprou sem ter escolhido de fato, você não lê o livro. Mas na verdade não é assim que acontece, né? Tem livro que a gente compra por impulso e a gente se apaixona, e tem livro que você estava esperando para comprar e parece que só que você comprou você já leu ele, é como se tivesse passado por osmose. Então, não necessariamente a gente só não lê aquilo que a gente não escolheu. Mas sobre essa experiência da gente parecer ser escolhido por um livro, e na verdade assim, eu gosto de ter livros que eu não li em volta de mim, porque parece que às vezes aquele livro chama a atenção e você começa a ler e você fala assim, nossa, mas era tudo que eu estava precisando ler. É muito engraçado, deve ser alguma coisa dos campos morfogênicos assim que vão se formando, vão atraindo, né? E eu também gosto de sempre fazer umas 4 leituras simultâneas. Eu não gosto de estar lendo um único livro por vez, não. Eu gosto de ler pelo menos uns 4 ao mesmo tempo, porque conforme meu estado de espírito, eu vou catando um livro, eu vou catando o outro, né? Mas, sobre essa questão dos livros nos escolherem, veja o que o Alberto Mangel fala. Os livros passam a ser a presença real, e eu, o leitor, é que sou convocado e atraído para um certo volume e uma certa página, por meio de rituais cabalísticos de letras entrevistas. É muito sensacional. Imagina a situação, né? Você tá lá na tua biblioteca, tá lá numa livraria,
Aí você cata um livro assim, você abre, você entrevê assim as letras, né? Você não, na verdade, você não consegue decodificar o que está escrito porque você não lê de fato, você só entrevê as letras. Mas aí elas formam um ritual cabalístico e fala assim: ah, queridão, você vai ter que me ler agora. E a gente vai ler esse livro que nos escolheu, né? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de livrarias e pretendo frequentá-las até a última que existir, porque as livrarias estão tudo fechando. E não gosto do Google não, do algoritmo da Amazon. Se tem uma coisa que eu fujo, que nem diabo da cruz, é do algoritmo da Amazon. Porque eu detesto quando ficam me indicando o que eu tenho que ler, porque parece que você só vai ler mais do mesmo. Porque ou você vai ler coisa que você já leu, que já se parece com o que você já leu, ou coisa que outra pessoa que leu o que você leu também já leu. E aí você perde essa coisa da leitura surpresa, né? Que a gente tá lá, vê um livro, você chama atenção, né? Esse ritual cabalístico de letras e entrevistas te chama atenção e você cata o livro. Então, quando eu abro o meu Kindle, eu faço questão de nem ler as recomendações da Amazon. Na verdade, aqueles que vêm por push, né, que chegam na tua caixa, eu apago tudo sem ler. Porque eu não quero que a Amazon fique me dizendo que eu tenho que ler, não. Eu quero descobrir, na verdade eu não quero descobrir, eu quero ser escolhida por um livro. O algoritmo não escolhe a gente, ele sequestra a gente, ele captura a gente. E os livros é que nos escolhem. Então, deixa os livros me escolherem e a Amazon eu quero só para poder comprar. Não vem me enfiando o algoritmo seu não, que eu não tô muito afim. Bom, é isso. Aqui nos links você encontra as resenhas completas desses livros e leia os livros, porque bom mesmo é ler cada um deles, tá joia? Um beijo e até a próxima!